Sejam todos muito bem-vindos! E aí, rede, tudo bem? Para quem está assistindo a gente em live, boa tarde. Para quem ouve a gente nas plataformas agregadoras ou nos assiste no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para todos, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão SC Hub, o podcast sobre desenvolvimento profissional, futuro das organizações e protagonismo ágil. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria falar um pouco sobre como foi o Fator Humano, nosso evento anual para falar de tendências e novos comportamentos nas organizações. A gente separou ele em 3 painéis esse ano, tá? Liderança, criatividade, inovação e diversidade, onde a gente chamou uma série de nomes legais para falar sobre tópicos importantes de maneira embasada e inteligente. Na minha opinião, esse evento foi um sucesso, foi sensacional. E se você que está ouvindo a gente quiser assistir o evento na íntegra, ele está disponível no nosso YouTube e vai ficar para sempre disponível, tá? Porque o conhecimento precisa ser compartilhado. E vocês, gurias, o que acharam? Oi, pessoal. Oi, Johnny. Oi, Gabi. O nosso evento foi muito interessante, né? Porque a gente conseguiu realmente trazer e confirmar, né, essa tendência aí que vem chegando, né? Tendência sobre o futuro das organizações, o futuro das pessoas dentro das organizações, esse novo jeito, né? Novo jeito de gestão. E fica claro que isso não volta mais, isso foi só um aquece, né? Vamos dizer que 2020 foi um aquece para realmente mostrar que o mundo, né, ele é feito de pessoas e os resultados são feitos por pessoas. Então, as organizações, elas estão se tornando mais empáticas, não só com o seu público interno, mas também com toda a rede, né? Então... Mudou aí. Pera aí, Ali, tu tá muda. Voltou. Então, o que eu vinha dizendo, que realmente confirmou, né, que as organizações sim estão nesse caminho de organizações mais humanas. Existe uma preocupação em ter uma organização mais empática, não somente com colaboradores, né, ou seja, com o seu público interno, mas também da forma como as organizações fazem negócios. Então, essa preocupação empática com toda a rede, né? E aí, junto disso, a gente vê também essas questões do próprio, o resultado além do lucro, né? A gente vai começar a ver também cada vez mais isso. Então, resultado além do lucro, ou seja, o que eu posso fazer para tornar o meu negócio mais humano. Eu acho que as pessoas começam a ganhar voz. Então, foi uma conversa muito interessante dentro desses pilares, porque confirmou isso, né? Confirmou que esse é o caminho e que não volta mais. Oi, gente, tudo bem? E confirmando, né, o que a Ali podia comentar, o evento foi um sucesso realmente. Muitos aprendizados para você poder consumir e refletir ao longo desse 2021. Né? E um dos grandes aprendizados aí com relação à criatividade, né, o quanto a gente tem que trabalhar a criatividade mesmo nesse contexto que a gente está, né, de isolamento, né, e com retomada em alguns lugares, né, e torcendo para a vacina aí chegar para todo mundo. Então, de como fazer com que essa criatividade ela aconteça mesmo nesses tempos turbulentos, e principalmente como criar um ambiente seguro para que a diversidade ela aconteça, né? E inclusive com um grande ponto aqui com relação à diversidade foi a questão da alta liderança, né? O quanto a alta liderança ela precisa estar engajada para que esse movimento seja efetivo e seguro para as pessoas, para os colaboradores, para as pessoas colaboradoras, né? A trabalharem com foco no resultado, com foco em construir soluções aí genuínas para as pessoas. Show de bola. Realmente, sensacional o nosso evento. Agora, vamos começar o nosso tema, né? Como RHs podem desenvolver a mentalidade ágil. Extremamente alinhado com o tema do nosso evento, né? Porque para te ter pessoas protagonistas, tu precisa
ter, antes de tudo, uma cultura organizacional que esteja preparada para receber essas pessoas, né? Claro que não depende só do RH, como a gente viu na nossa manhã de conversas, mas ele é um ator fundamental nessa mudança, né? Nessa transformação. Então, eu queria passar a bola para a Gabi, para ela falar um pouco para nós sobre o que é o manifesto do RH Ágil, para a gente já alinhar a nossa conversa lá em cima, entendeu? E todo mundo ficar parelho enquanto conhecimento. Gabi, por favor. Legal, Joey. Então, o manifesto do RH Ágil, né, ele surgiu muito como uma base para o Manifesto Ágil, que nasceu há 20 anos atrás, né, muito pela necessidade da tecnologia, né, e do desenvolvimento de software lá nos anos 2000, né, de ter essa visão de que os processos, as pessoas, na verdade, são mais importantes, e as interações entre as pessoas são mais importantes do que a documentação, do que a burocracia, né, do que um desenvolvimento que seja engessado e tradicional para soluções tecnológicas que estavam sendo desenvolvidas na época. E que ditou muito o ritmo, inclusive, para o cenário que estava por vir, né, lá atrás, né? Então, olhando para o Manifesto Ágil, né, depois de 20 anos, né, as empresas estão cada vez mais criando soluções de forma rápida, né, respondendo a essa complexidade de mundo que a gente tem. E essa resposta, ela se dá muito no desenvolvimento dos projetos, mas também das pessoas. Então, em 2019, a gente teve a criação, então, do Manifesto de Desenvolvimento Ágil para o RH. Ele está disponível no site Manifesto Ágil, é só vocês colocarem no Google. E esse manifesto, ele está também trazendo premissas aí importantes para esse desenvolvimento da gestão de recursos humanos, né, da gestão de pessoas, olhando para a questão muito mais da ambição, das relações, das redes colaborativas, né, do quanto é importante a gente privilegiar as interações, a troca entre as pessoas, né, o quanto isso é bastante rico, né? E esse desenvolvimento, olhando esse desenvolvimento pelo lado da agilidade, ele quebra o modelo do RH tradicional, né? De um RH que não olha para esse aprendizado constante, né? Que faz um desenvolvimento, acaba fazendo em massa e pouco olhando para as potencialidades das pessoas, né? Então, o Manifesto Ágil do RH, ele está muito nesse lugar. E aí até passo a palavra para a Ali, né, para trazer um pouco dessa nossa perspectiva enquanto RH tradicional versus RH ágil, né, Ali, que eu acho que tem sido a batida que é uma exigência agora diante desse mundo, não só para soluções que estão sendo desenvolvidas, mas também para cuidar das pessoas no presente, né? Sim. E é interessante, assim, eu quero pegar aqui falando, né, do Manifesto Ágil, mas trazer essa questão do processo, né, porque eu ouço ainda, Gabi e Joy, o pessoal com uma preocupação muito forte, assim, né, querem fazer esse movimento, né, querem se tornar mais ágil, querem trazer esse comportamento para dentro das organizações, mas tem um receio, porque eles olham muito essa questão, poxa, mas então se eu trouxer, né, uma abordagem ágil, um RH ágil para dentro da minha empresa, nós não vamos mais ter processo, deve ser um caos, imagina não ter mais processos, né? E não é isso. Os processos são importantes, eles vão continuar. Até mesmo em organizações que têm isso muito mais desenvolvido, nessa questão da mentalidade ágil, trabalhar por squads, eles continuam tendo processos. O que muda nisso é a maneira como eu vou conduzir esse processo. Eu não preciso mais processos tão engessados, né, burocráticos. Eu torno eles mais ágeis, ou seja, eu vou olhar de uma maneira mais estratégica para o meu processo. A diferença está aí, né? Então, assim, eu vou buscar co-criar soluções, eu vou buscar em outras áreas parceiras essa cocriação. E até eles falam muito em colaboração dentro do Manifesto Ágil, mas a gente gosta muito de trazer essa questão de co-criar, né? Porque colaborar
o Joey sempre fala, né? Colaborar é tipo assim, olha, qualquer coisa eu tô aqui, me chama, né? E o co-criar é eu realmente acessar as outras áreas, eu acessar outras áreas para pensar junto naquela solução. E aí eu estou otimizando o meu processo. Então, isso que a gente gosta muito de frisar. Então, não é que não vai ter mais processos. Os processos são importantes e nós defendemos eles na ICC. Porque nós também temos os nossos processos. Imagina uma empresa que não tenha processos. Eles são fundamentais. Mas o que precisa é uma nova forma. É um processo mais estratégico. E aí eu preciso conhecer as outras áreas. E aí, quando a gente fala de manifesto de RH, a gente está falando de um RH estratégico, que também isso vem muito junto, ele está junto, né? Então, eu deixo de ser um RH que olho estritamente para uma hierarquia, eu olho somente para recrutamento e seleção, só levando em conta competências restritas, né? Aquela coisa mais engessada, mais conservadora, e eu considero eu olhar para recrutamento e seleção, né? Trazendo meus parceiros de outras áreas junto comigo. Eu deixo de ser aquele RH que assume, que pensa que tem que assumir tudo, pegar para si. Não, ele cocria junto. Né? Então, pegando aqui só um exemplo, né, de um subsistema, recrutamento e seleção, eu não vou fazer esse processo sozinho, alinhado a isso. Eu vou olhar, hoje eu olho que candidato, que perfil é essa pessoa que eu estou precisando, mas muito mais que perfil que a área está precisando, né? Eu levo em conta os valores do negócio, o propósito do negócio e eu olho que perfil posso estar trazendo, mas eu não faço isso sozinha, eu trago a área comigo, né? Então, porque esse processo não é para mim, para a minha área, ele é para atender uma demanda do negócio. Então, esse é só um exemplo. Então, essa questão também da comunicação, ser fluida, né? Hoje, no manifesto, né, de um RH ágil, essa comunicação ela é fluida, ela é simples. Eu não preciso criar 500 documentos ou criar um caminho longo para falar algo simples. A gente simplesmente fala, né? A transparência também. Eu não escondo as informações. E aqui a gente não está falando de expor informações que certamente não devam ser passadas, não é nesse sentido. Mas as pessoas sabem para onde estão indo, né? Ou seja, eu vou contar, todo mundo sabe para onde que a empresa vai, quais são os valores. E não só a gente sabe os valores da empresa e para onde ela está indo, mas eu sei também como que aquelas pessoas, o que aquelas pessoas valorizam, né? O que é importante para elas, quais são as expectativas delas, o que elas levam em conta e não só mais o que a organização leva em conta. Então, acho que isso é a grande mudança aí. Joey, quer contribuir aí? Não estou falando. Eu sei, se eu deixar, tu fica até às 5 horas. O que não é ruim, né? Eu acho que quando tu fala, ali a gente aprende muita coisa. Mas, de fato, eu acho que tem um ponto importante dentro do manifesto do desenvolvimento ágil do RH, que daí voltar um pouco atrás ali do que a Ali falou, quando a gente fala das redes colaborativas, né? A gente tem que ter uma hierarquia, isso é fato, tu não consegue horizontalizar tudo, né? Isso nunca vai acontecer porque tu precisa de alguém ditando a diretriz, ditando as normas que o trabalho deve seguir e tudo mais. Mas no momento onde tu tem essa rede colaborativa acima de uma estrutura hierárquica verticalizada, né, em forma de triângulo, tu consegue fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade para desenvolver as coisas, né? E é aí que vem a importância disso, porque daí a gente bate de novo na tecla do RH não ser o responsável por fazer tudo, né, por fazer todas as mudanças. Porque ele precisa ouvir, ele precisa saber o que está acontecendo. E a única maneira dele saber o que está acontecendo sem estar ativamente sendo parte da mudança é as pessoas trazendo para ele as demandas, né? Mostrando para ele o que precisa ser feito, mostrando para ele aonde que precisa ser desenvolvido. Isso vale para cultura organizacional, isso vale para desenvolvimento das pessoas, isso vale para desenvolvimento da gestão, né? Porque a gente vê aí muito gestor, muito diretor da empresa que não é que ele não queira
levar mudança para dentro da organização, mas é porque ele está atarefado com outras coisas, ele não sabe as coisas que acontecem lá dentro. Exato. E o RH precisa levar essas coisas para ele, porque é o meio de campo. Ele é o facilitador, né? Ele é o facilitador, ele precisa levar isso de uma maneira embasada. Ele não pode levar com base no achismo ou com base numa tendência que está acontecendo no mercado. Porque, às vezes, aquilo lá não corresponde à realidade daquela organização. Né? E isso vai muito dos meus tempos de publicidade, né? Acho que dá pra fazer uma analogia legal. Quando tu trabalha uma campanha que os caras chegavam e diziam assim, o cliente chegava e dizia, olha, tem que fazer, eu quero fazer igual tal marca. Né? Eu quero fazer, sei lá, igual o Bradesco, eu quero trazer o Gil para dentro da minha campanha. Mas o cara é uma indústria metalúrgica, sabe? Metal mecânico, não conversa. O cara é tendência, o tópico, o assunto dele é tendência, mas não para o teu setor. Né? Talvez tu levar esse conhecimento para dentro, para as pessoas de dentro, seja melhor porque tu constrói uma cultura lá dentro. Né? A gente fica... eu digo, o mercado, num geral, fica tão focado em fazer para fora, né? Mostrar pro público, que ele esquece que dentro ele também tem que desenvolver. Né? A pior coisa que pode acontecer é ele ter uma imagem muito boa na opinião pública, mas internamente a imagem é péssima, a imagem é corrompida, a imagem é quebrada. Né? Nem se sustenta, né, Joey? Não se sustenta. Não sustenta. Não, e hoje em dia, nessa realidade hiperconectada que a gente está, é pior ainda, não se sustenta mesmo. Porque o cara tá lá de dentro falando o que está acontecendo. Entendeu? E acho que um ponto até importante nisso que tu comentou, Joey, é que essa propaganda interna, né, ela muito acaba se dando pelas interações contínuas que essa equipe tem que ter, né, e esse aprendizado que ela tem que trocar, né, e por conta da agilidade também tem muitas coisas novas surgindo, então você tem que se colocar nessa postura de aprendizado constante sempre e compartilhando isso para que esse conhecimento aconteça, né? O fato do LinkedIn, né? A gente tem muito mais hoje colaboradores que são embaixadores da organização, né? E disseminam a cultura, não deixam de ser esse ciclo de aprendizado contínuo também, porque nos comentários ali as pessoas acabam trocando, falando das suas culturas, isso também uma forma de aprendizado no mercado, que também reflete um pouco desse movimento de falar da cultura, de ter essas interações. Né? Então, acho que isso também é algo que o RH ele tem que estar atento a isso, né? O quanto essa troca ela tem que acontecer muito fora, mas também dentro, num equilíbrio para que esse aprendizado aconteça. E até trazendo, acho que um ponto aqui do RH como facilitador, né, do que está acontecendo dentro, né, mas também de levar e aprender sobre o que a empresa e o mercado, não só na sua área de recursos humanos, mas também de entender do negócio. Né? O quanto é importante entender do negócio para trazer para os colaboradores também essa visão e essa troca. Quando se fala em RH ágil, né, o pessoal já pensa assim, a tecnologia ela veio, está aí, não volta mais, a tecnologia é um aliado do RH, não só do RH, né, da empresa como um todo, mas ela veio o quê? Para tirar de tarefas operacionais, né, para otimizar o meu processo, para que as pessoas possam, de fato, usar o seu capital intelectual e as interações, é para isso, né? Então, a gente precisa, assim, né, o RH, mais do que nunca, ele precisa passar desse papel passivo, assim, né, muito passivo, e muito ainda no romântico, que ainda tem, tá, gente? Isso é uma coisa que ainda existe. Eu trabalho na área de recursos humanos porque eu amo pessoas, né, legal, e eu não gosto de números. Um grande erro, né? Primeiro que gostar de pessoas passa a ser um princípio, assim, né? Não tem mais, é uma premissa, né? Não existe hoje uma área em que você vai trabalhar que você não considere você gostar de interações ou gostar de gente. Você vai se comunicar, você vai trabalhar com pessoas, né? Começa por aí.
E esse segundo ponto é um paradigma, ainda é uma coisa que eu ouvia muito, gente, muito mesmo, assim, de pessoas próximas, enfim, quando eu conheço, por que você trabalha nessa área? Por que você escolheu isso? Porque eu adoro pessoas, eu não gosto muito de números. Então, hoje o RH precisa entender de negócio, como a Gabi falou, né? Ele não precisa ser um especialista em marketing, não é nesse sentido, mas ele precisa entender do negócio, principalmente do negócio onde ele está inserido. Então, ele vai precisar, sim, aprender com o marketing, aprender com a área comercial, aprender com a área de desenvolvimento de produto, aprender com a área de qualidade, com a área de engenharia. Porque se ele não senta lá para aprender, né, como que ele vai ajudar a organização, né, a fazer com que a estratégia do negócio, né, funcione? Então, não vai conseguir. E aí nós pegamos aquilo que a Daniele Matos, a nossa convidada lá do Fator Humano, falou brilhantemente, né, sobre o papel de um business partner dentro da organização. Porque é isso, ela é uma facilitadora, ela está junto, ela está lá aprendendo do negócio junto com as áreas para poder ser o suporte, para poder estar sendo facilitador de entender junto com aquele gestor, por exemplo, do marketing, como que ele pode tornar a área dele mais ágil, como que ele pode ter as pessoas certas, como que ele pode usar o potencial e o talento da equipe dele para gerar um resultado para o negócio. Esse é o papel. Mas para isso ela vai precisar entender do marketing. Ela vai precisar entender desse negócio. Então, isso de que eu não gosto de números, você vai ter que ser, acho que até aqui uma dica já, né? Dando uma dica, você vai precisar entender de números, você vai precisar entender, fazer a leitura das informações. Porque também, né, o RH ágil é pegar a informação que é gerada, a tecnologia ela nos dá isso, né? Ela gera informações. Mas o que eu faço com aquilo? Então, se eu não souber analisar, né, as informações que estão ali, como que eu vou poder contribuir com as áreas, como é que eu vou poder tomar uma decisão mais acertada? Então, quando a gente fala em implantar um RH ágil, esse modelo, eu digo assim, começa pela pessoa que está na posição, que está atuando dentro do RH. De começar ela mesma se questionar assim, poxa, mas eu não gosto muito de número. E aqui eu até confesso, eu também não gosto de número, gente. Pessoas assim, sabe, você ama? Eu não amo. Mas eu tive também que me desafiar e estou o tempo todo me desafiando para entender mais disso, porque precisa. E às vezes a gente descobre que a gente pensa que não gosta. Mas quando a gente começa a entender, a gente diz assim, poxa, mas não é tão difícil assim, eu gostei desse negócio aqui. Mas aí a gente entra num ponto interessante. Me corrija se eu estiver enganado, tá, Ali? Mas eu acho que a gente não precisa saber tudo. Não. Né? Assim, não gosto. Ponto. Odeio o número. Quem que gosta? Sabe? Quem que tá dentro aqui da organização que gosta que consegue enxergar esses padrões, essas conexões nesses números, nesses dados, que pode me auxiliar? Sabe? Não precisa ser, a pessoa não precisa estar 100% do tempo ali destinada a trabalhar no RH, mas tu pode chamar a pessoa para um projeto específico, né? Aí tem uma palavrinha. Nas outras áreas, aprender com as outras áreas. Isso, mas eu acho que não é só aprender, né? Porque eu acho que chamar quem pode tu conectar, tu fazer essas equipes multidisciplinares, sabe? Não, e pode ser só para um projeto. A gente tá com um problema de engajamento, por exemplo. As pessoas não estão motivadas. Beleza, a gente precisa descobrir por que as pessoas não estão motivadas. Aí tu monta uma equipe para esse projeto. Pode ser pessoas de vários setores, porque as pessoas estando em outros setores, elas também vão te trazer essa informação. Né? Então, exatamente, Joey. É a questão da adaptabilidade tal e qual. É isso, entendeu? Gabi? E a adaptabilidade é isso. Fala aí, Gabi. E aí até trazendo uma palavra que foi muito... foi usada aí dentro do fator humano, né? Principalmente no teu painel, Joey, que foi a questão da curiosidade. A partir do momento em que a curiosidade se torna um comportamento, né, uma postura, né, eu estou curioso, né, para aprender e se isso para mim é uma dificuldade, né, se eu tenho, né, um ponto de inflexão ali, ou não gosto, né, ou não é a minha praia, a curiosidade
está aí para te ajudar justamente a fazer essa quebra. Quem pode me auxiliar, quem pode ser o meu apoio, quem eu posso delegar isso também, porque, e aí a Ali até vai pontuar isso melhor, mas as equipes hoje de RH também estão mais enxutas, né, dependendo das organizações. Então, precisa do apoio da rede, de novo, redes colaborativas, né, que é um ponto forte aí do manifesto, né, se colocar nessa posição de ser uma pessoa curiosa faz com que tu consiga, né, trilhar mais fácil esse caminho, né, quando tu tem poucos recursos, quando tu tem, né, poucas pessoas que tu, né, dentro do teu time, e aí tu faz com que a empresa toda seja um time, então olhando para todas as habilidades delas, né, então acho que o ingrediente aí que precisa esse combustível para que as ações comecem a acontecer de uma forma mais rápida, começa pela curiosidade, que leva à criatividade, que leva a outros processos, mas a curiosidade é a faísca para que isso comece, né? Não, e bem colocado, Gabi, que tu trouxe aí, né, que as organizações hoje sim, elas estão cada vez mais enxutas. A gente sabe que um mundo perfeito, um mundo legal, onde tem uma organização com uma área de RH estruturada, todos os subsistemas, né, cada um dentro da sua caixinha, maravilha. Mas a gente sabe que uma grande parcela tem uma área super restrita, super enxuta, né? Já vi situações de empresa aí com 300, 400 pessoas, onde tem a área de RH, são 3 pessoas que tem que dar conta. Então, como é bom você aprender a buscar ajuda, como é bom você aprender a trabalhar em rede, em co-criar, e você trazer essas pessoas. E isso é um paradigma. Eu acho até, gente, que isso é um grande paradigma no tempo de hoje, sabe? Quando a gente fala de RH ágil, de organizações que aprendem, é isso. Porque antes isso era inimaginável. Olha, eu sou do RH e eu vou buscar alguém lá do marketing para fazer parte, sei lá, do comitê do RH. Estou aqui no nome, né? Vou buscar alguém do marketing, eu vou buscar alguém da engenharia. Imagina, gente. As pessoas não entendem de RH, não vou trazer. E aqui se quebra silos, né? Acho que isso também. Essa mentalidade nova é quebrar os silos, assim. Traz junto. Vamos aprender. Vamos co-criar. Reforçando o que a gente muito fala aqui, né? E que a gente acaba sendo repetitivo justamente porque isso é muito importante. É a mentalidade ágil, né? Exato. A mentalidade ágil em todos os setores, do protagonismo aqui no sentido de realmente, assim, não é só o RH, só a comunicação, em silos, né? Todo mundo é responsável por levar a comunicação, a cultura da empresa, né? Todo mundo né? E de que forma eu faço dentro do meu papel, dentro das minhas habilidades, com que isso se fortaleça, né? Não é só a bandeira do RH, né? E aí a gente começa a olhar para a organização com, nossa, eu não tenho poucos recursos, eu tenho muitos recursos para fazer com que isso aconteça, né? Isso, Gabi, boa. Teve uma coisa também que foi falada no meu painel, que eu acho que encaixa bem aqui, que eu até disse pro Gabi colocar numa camiseta, porque isso precisa estar espalhado no mundo, as pessoas precisam assumir esse negócio, essa frase, principalmente dentro das organizações, que é potencializar as potências. Isso eu achei assim, ó, ele conseguiu sintetizar tudo isso que a gente está conversando, sabe? Eu acho que a gente tem que saber também, enquanto profissional, não só o RH, né? Que eu acho que também se encaixa muito na questão da mentalidade ágil, tu saber potencializar essas potências nas pessoas, as tuas e nos outros, né? Porque eu acho até que quando tu faz nas tuas, tu acaba incentivando o outro a fazer também, né? Porque ele enxerga a possibilidade, ele enxerga que é possível fazer aquilo, ele vai fazer, ele vai dar um jeito de querer fazer também, porque a gente trabalha, enquanto ser humano, muito nessa questão comportamental do espelhamento, né? A gente se espelha naquelas pessoas que a gente vê tendo um resultado. Então, no momento que tu potencializa as tuas, potencializa no outro. E tu também, enquanto profissional, precisa criar um ambiente, né? Enquanto líder, enquanto liderança, precisa criar esse ambiente para permitir que o outro também se potencialize, né? Eu acho que isso foi sensacional, assim, essa colocação dele. Porque sintetiza, né? Uhum. Não à toa, Joey, o inspirar também é um tópico do Manifesto Ágil, né?
Não basta apenas a gente fazer as interações e que elas fiquem só no nosso núcleo, né, nas pessoas próximas a gente. Que esse movimento faça com que de aprendizado contínuo inspire para que outras pessoas também possam fazer o mesmo, né? E aqui eu acho que um reforço, né? O manifesto do RH Ágil, ele é um desdobramento do manifesto ágil, que deve ser uma mentalidade para qualquer área, né? O RH a gente fala bastante aqui, mas para qualquer área ela deve fazer com que esse movimento seja de inspirar para que a gente tenha muito mais pessoas do que processos aí engessados dentro da organização, né? É isso que tu colocou, né, Gabi? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho recursos, porque ela linka isso com recursos financeiros, né? Então, preciso de tecnologia, eu preciso, sei lá, trocar um equipamento, eu preciso até de mais pessoas para trabalhar aqui na minha área. E olha que interessante isso que tu trouxe, porque realmente às vezes as pessoas não se dão conta que o recurso ela já tem vários. Olha quantas pessoas dentro, né? Quantas possibilidades, quantas potências tem dentro de uma organização, que se eu conseguir maximizar isso, né? Se eu conseguir trazer elas junto, porque eu posso até investir, eu posso até conseguir budget e trazer lá uma tecnologia, algum outro recurso realmente que eu preciso. Eu até posso fazer isso. Mas, de novo, se eu não tiver essas potências, esses talentos, a fim de usar essa tecnologia, a fim de realmente, né, fazer esse negócio girar, não resolve. E aí eu tenho que falar, e como a Gabi falou, a gente acaba sendo repetitivo, mas é porque preciso falar aqui do protagonismo. Porque esse tempo eu estava falando com uma pessoa sobre esse valor que para nós é importante aqui, né, que a gente sempre levanta, protagonismo ágil, o protagonismo, o squad, o protagonismo. Eu falei, nossa, a gente precisa também levar isso, o RH também precisa ser protagonista. E essa pessoa falou assim para mim, não, imagina, gente, imagina se todo mundo for protagonista. O RH ele é facilitador. Sim, o RH ele é um facilitador, sem dúvida. Mas no protagonismo aqui, né, do que a gente fala, é no sentido da pessoa não esperar acontecer. Então, se ela não esperar, poxa, mas eu não tenho recurso financeiro para fazer acontecer. Mas será que tu precisa de recurso financeiro para fazer isso? Não, mas eu não tenho voz aqui dentro, eu não tenho oportunidade, ou, enfim, a alta direção, ela não percebe como isso é importante, eu não consigo fazer. Seja protagonista. Quando a gente fala de protagonismo, é de tomar frente, não é no sentido de eu querer fazer sozinho, eu esqueço todo o resto, né? E até uma questão aí de ego, de arrogância, não, eu vou fazer do meu jeito, não é nesse sentido. É no sentido de eu criar essas oportunidades dentro. Não espera. Porque para mim a metodologia ágil, a mentalidade ágil, ela está colada com o protagonismo. Eu não consigo enxergar isso. Acho que nós três, né? A gente não consegue desassociar. Porque na experiência que eu tive dentro das empresas e que a gente tem dentro das empresas, o que nós ouvimos é: preciso de gente que faça acontecer. Eu preciso de gente que assuma a responsabilidade. Eu não quero ficar dizendo o tempo inteiro o que tem que fazer. E no momento em que nós estamos hoje, né, desses novos formatos de trabalho, né, desse novo jeito de se trabalhar, dessa nova maneira, eu vou precisar cada vez mais de pessoas protagonistas, porque vamos pegar um exemplo, só um recorte aqui, daquelas organizações que não vão mais voltar a trabalhar presencialmente. Vamos pegar esse recorte só, né? Como várias que a gente conhece, olha, não vamos mais voltar. Talvez a gente vai ficar no modelo híbrido, ou seja, eu vou ter uma parte do meu time trabalhando de casa, outra parte no presencial, vão se mesclar. Se eu não tiver um comportamento protagonista, de cada um saber o que tem que ser entregue, óbvio que é alinhado, é óbvio que eu não estou falando de esquecer, tá aqui esqueço, não é isso. Mas quando eu tenho esse comportamento protagonista, o meu time, eu alinhei as entregas, então eles sabem as entregas, e eu não vou precisar ficar microgerenciando esse time. Eu vou confiar. Nós temos uma relação de confiança, então protagonismo, né, que nós cunhamos e a gente fala tanto nesse sentido.
a pessoa tem esse comportamento, então se cria uma confiança nessa equipe, né? Eu não fico microgerenciando, eu sei que a entrega vai vir e nós vamos aliando. Pensa que coisa mais bacana esse gestor poder ter uma equipe assim, ele vai ter mais tempo para pensar mais sobre estratégia, sobre muito mais. E nesse sentido, então, o RH, sim, ele tem que ser protagonista. Cria as oportunidades. Não tem porta, cria a porta. Não tem a porta, criou a porta, abre uma janela, não sei. Mas vai fazendo esses movimentos, né? Para inspirar. Porque esses movimentos positivos, eles inspiram. Se os negativos, eles também inspiram, né? O negativo, ele contagia. O que é positivo também. Então, quando você começar a fazer esse movimento, né, de abrir essas oportunidades, é um comportamento protagonista. Então, você está criando esse ambiente, primeiro, na tua área, né? E depois isso vai passando para as outras áreas, outras pessoas elas vão percebendo e vão vendo, de fato mesmo, que isso é possível. E que é bacana fazer. E que é legal e que a gente vai ganhar mais tempo lá. Então, por isso que a gente já se torna repetitivo falando protagonismo ágil, porque é isso. Todos queremos pessoas responsáveis, times que andem, gente. E eu não estou falando aqui de virar caos, né? Todo mundo faz o que quer. Não é nesse sentido. De novo, nós vamos continuar tendo processo. Mas aí as coisas são tão claras, né? O time está tão coeso que eles seguem esses processos. Ninguém precisa ficar o tempo todo cobrando. Olha, mas você viu lá que você deixou de fazer aquilo. Eles vão fazendo. E tem até um ponto importante nisso que conecta lá com o que a gente falou no começo, né? Que tu citou ali o colaborar e o co-criar, né? Chega nesse ponto, a gente volta para aquilo lá. Porque no momento onde tu inspira, motiva, né? Onde tu gera todos esses movimentos, a pessoa ela começa a se tornar responsável pelos resultados que vão ser atingidos e que estão sendo alcançados, né? E ela precisa estar alinhada com isso, ela precisa estar co-criando. Porque se ela não enxerga aonde ela pertence naquele resultado, tu não vai conseguir fazer com que ela continue alcançando. Nem que mas a gente tem um programa de incentivo onde tu tem um ganho salarial, né? Tu vai ter um ganho financeiro se tu conseguir atingir a meta em tantos por cento, aumenta tantos por cento o retorno que tu vai ter. Cara, isso é besteira, entendeu? Funciona num curto período de tempo, no começo funciona, mas tu perde o senso de progressão, sabe, da conquista. A pessoa ela não está enxergando como que ela está auxiliando a organização, a empresa. Ela está enxergando só o dinheiro que está entrando no bolso dela. E isso, profissionalmente, não traz muita coisa. Né? Pelo contrário, a gente cria, vou falar aqui, a gente cria monstros, né? Isso, cria monstros. A gente está criando um sistema de recompensa que é assim, eu só entrego se eu ganhar algo. Isso aí, não tem sentido, né? Por trás não tem propósito, não tem o que de fato eu consigo contribuir, o valor daquilo que eu estou fazendo. E tu quebra a ambição dessa pessoa. Quebra a ambição. Porque se ela se enxerga nesse processo, se ela se enxerga entregando durante esse processo e ela não... ela está só recebendo um retorno financeiro, algum tipo de retorno, qualquer que seja, não precisa ser financeiro, mas ela não está enxergando esse progresso, tu quebra a ambição dela profissional. Né? E eu acho que a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão desenvolvendo mais e mais ambição profissional. Né? Tu tem, claro, pessoas que se acomodam onde elas estão, mas é o perfil da pessoa. Mas existem muito mais pessoas que têm essa ambição de enxergar lá na frente onde ela pode chegar, como ela pode se desenvolver mais. Né? Os overachievers, a gente tem um monte espalhado por aí. E eu acho que assim, é muito trazer também essa motivação intrínseca da pessoa. Tem que vir isso. Então tem que conectar. Por isso que nunca se falou tanto em propósito, em empatia, né? Por isso que nunca se falou tanto e as empresas estão preocupadíssimas, né, com a experiência do colaborador desde a entrada dele. Por quê? Porque eu tenho diferentes gerações juntas hoje, né, com diferentes expectativas. Então, assim, como é que eu faço para alinhar isso, né? Como é que eu faço para alinhar essas diferentes expectativas, diferentes motivações, né? E aí importantíssimo nisso tudo, tanto o Ali quanto o Joey estavam comentando,
o como a comunicação é fundamental também, né? O quanto o poder das conversas significativas, né? Das conversas que são realmente relevantes, que importam, da gente... as palavras têm poder aqui, fica cada vez mais evidente também, né? O quanto a gente tem que ter autoconhecimento para poder transmitir, né, as nossas necessidades e também as nossas potências enquanto colaborador, e ao mesmo tempo também o líder poder extrair essas potências, né, e evidenciar essas potências do colaborador através dessa troca, dessa comunicação, né? Então, a responsabilidade também está em como nós vamos nos comunicar, né, entre nós, entre os nossos pares, né, entre todos dentro da organização, para que a gente tenha essa potência acontecendo e surgindo, né? Então, acho que a partir do momento que tu tem também um cuidado com relação à comunicação e cria ambientes seguros para que essa comunicação possa acontecer de forma genuína, de forma a mostrar, inclusive, as vulnerabilidades, né? Porque muito nesse processo que a gente, das interações contínuas, que a gente vai ver as vulnerabilidades o tempo todo, né? Elas vão estar sendo escancaradas o tempo todo. E aí a gente precisa estar aberto a conversar e dizer, não sei, né? Me ajuda, tô precisando resolver isso, né? Como que a gente destrava esse problema, né? E aí, tanto no Manifesto Ágil, né, da tecnologia, quanto do RH, se fala muito dos rituais, né? Quantos rituais de comunicação são importantes, né? Então, assim, eu não estou sabendo fazer isso aqui, me ajuda, né? Eu tenho essa decisão para tomar, eu tenho que conversar com essa pessoa, né? Que atividades eu estou fazendo, o que eu fiz, né? Que é o básico ali, as perguntinhas de uma reunião diária, né? Que são importantes porque é isso, um dos grandes combustíveis também desse processo todo é que a gente se comunique e tenha conversas cada vez mais significativas, principalmente no híbrido, né? Onde a gente não consegue ver as pessoas, ver, tocar, sentir estando no online ou mesmo no físico, a interação é limitada por conta da pandemia. Então, é importante que a gente tenha também uma atenção especial à comunicação. Isso. Então, assim, o RH ágil, né? Esse manifesto ágil, RH ágil, ele passa por protagonismo, né? Ele passa por uma mentalidade que é quebrar esse paradigma do RH dele mesmo, tá? Porque isso próprio RH, ele age assim, e ele pensa assim, tudo é comigo, eu tenho que abraçar, eu vou cuidar de pessoas, eu vou desenvolver. Então, assim, ele acaba assumindo uma responsabilidade que não é dele. O RH tem a ver com pessoas, sim, ele é um facilitador importante, mas o desenvolvimento das pessoas, dos times, é uma responsabilidade das lideranças, não é da área de recursos humanos. Então, o RH ele precisa tirar essa responsabilidade que não é dele e ajudar as lideranças a conduzir esse bastão. Então, isso aí. O protagonismo é isso, sabe? Então, o RH ele não é aquela pessoa que tem que abraçar absolutamente tudo que se refere a pessoas e ser só dela. Não. Pessoas é responsabilidade da organização inteira. A área de recursos humanos, assim como as outras áreas, é uma área que precisa e existe para cuidar, mas para olhar para esses processos de pessoas. Então, ele é um apoio. Não é da responsabilidade dele motivar a equipe de um gestor. Isso é um papel do gestor criar esse ambiente, né? E aí, falando também dos gestores e das lideranças, a gente sabe que mudou também, a gente já falou isso no fator humano, né? Hoje a gente precisa de um outro estilo de liderança, mais humana, enfim, mais conectada por propósito, né? E esse gestor também ele precisa de apoio. Então, o RH ele é apoio, mas não que ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Então, palavra-chave para mim do RH ágil, né, é protagonismo. Perfeito, acho que está extremamente alinhado com o que a gente acredita, né? E com o que a gente mostra, o que a gente fala, o que a gente faz.
enquanto SC Hub. Já faz um tempo que a gente está falando sobre protagonismo ágil, sobre comportamentos protagonistas, sobre as pessoas se desenvolverem dentro das organizações, né? Porque esse, querendo ou não, é o futuro e não depende só do RH, depende de todas as pessoas que estão lá dentro, né? Todo mundo tem que estar alinhado nesse pensamento e tudo mais. É o que a gente fala dentro do Squad, o nosso principal programa de desenvolvimento, né, da ICC. A gente fala muito sobre isso. Então, eu acho que se as organizações não estão se preparando para isso, elas estão perdendo tempo. Acho que em 2021, se tu não está se preparando para isso, tu está perdendo tempo. Não, se não está se preparando, não, se não está preparado para essa realidade. E aí, falando nisso, né, Joey, das organizações estarem preparadas ou preparando, enfim, lembrei também de uma coisa que a gente falou lá no nosso evento, que sim, a gente precisa de um novo jeito aí, né, de desenvolver pessoas. Aquilo que nós conhecíamos antes, ele não existe mais, ele vai morrer, a gente já sabe disso. E é por isso que dentro também aqui da ECC, a gente cria e co-cria junto, né, com a empresa, com o RH. Então, quando uma empresa nos procura por uma demanda, né, de desenvolvimento de pessoas, a gente investe muito tempo numa conversa, né, fazendo muitas perguntas para entender de fato o que ela está precisando, né, para poder construir junto essa entrega, porque hoje a gente tem diferentes públicos, né, e as pessoas aprendem de diferentes formas e em diferentes tempos também. Então, a gente sempre procura criar junto com a empresa, né, criar junto com ela a melhor solução para aquele público, porque não funciona, né? O que eu aplico numa empresa X, mesmo a gente tendo o Squad, a gente tem todo um conteúdo já que ele existe, mas para cada organização a gente consegue pegar esse conteúdo e linkar com a necessidade e a realidade daquele público. E isso também é uma mudança muito grande quando a gente fala em empresas que estão preparando pessoas, e a gente sabe que hoje existe um boom muito grande, né, de prestadores de serviço, todo mundo querendo fazer, né, preparar a sua força de trabalho. Mas uma coisa que ficou lá do nosso evento, e aí também reforça um valor que é importante aqui para nós, é isso, de co-criar junto, né, essa solução. Entregar o melhor. Um ponto importante, né, que eu acho que isso se enquadra naquilo ali que eu comentei anteriormente, né, de a realidade de um não é a realidade do outro. Por isso que eu acho que essa personalização é importante, né, esse entendimento do que precisa ser trabalhado de fato. Né, isso exatamente. precisa acontecer. E até assim que a gente já está se encaminhando para o final aí, né, Joey? Já estamos batendo 45. Exatamente. Então, assim, mas assim, quem está pensando assim, poxa, mas assim, como é que eu faço? Eu tenho que sair fazendo agora, né, para trazer esse RH ágil aqui para dentro, como é que eu transformo? E eu digo assim, ó, vai devagar, né? Olha primeiro, né? Olha primeiro a tua cultura, entende de que maneira que esse manifesto ágil, né, que está dentro desse RH ágil, esses princípios, podem te ajudar. Acho que a primeira reflexão é aí. E vai devagar, vai pensando, porque aqui eu tenho que trazer uma coisa que eu ouço também bastante. Eu li o livro lá do Google, né? Jeito de trabalhar do Google. Pô, o livro é incrível. Para quem conheceu já o Google, já visitou, pô, é incrível o negócio deles. Mas será que serve exatamente daquela maneira? Serve para a minha empresa? Às vezes não. Então, isso de tudo que está no mercado aí que a gente vê, né? Não é sair correndo, nem copiar, fazer, mas é entender dentro desses princípios do Manifesto Ágil, o que isso ia te facilitar, né? Como é que é a minha cultura? Porque provavelmente aquela realidade não é a tua. Não é a tua, muito provavelmente. Né? Então, assim, vá devagar, né? Faz pequenos movimentos, começa devagar e começa pela tua área mesmo, né? Só aí que a gente está falando aí para o RH, está falando de RH ágil, mas vale para qualquer área, mas aqui pegando esse recorte do RH, olha primeiro para a tua área, né? Pensa na tua área, pensa na cultura que tem essa empresa, porque tem uma coisa, né? A gente sempre fala, a gente tem que levar uma solução, né? Pensa aqui, você quer uma solução, você não quer mais um problema. Então tem que ir devagar. Com certeza.
Bom, a E, ó, gente... e falando Desculpa, em fazer um fechamento também, que eu acho que é muito importante isso que a Ali falou, fazendo um reforço, porque a questão a cultura também não se muda do dia para a noite, né? Depende, e não depende apenas só de você, e sim de um grupo de pessoas. Então, coloque isso, né, na sua agenda constantemente. Isso está na agilidade também, né? De dar atenção constante para isso. Agora Perfeito. sim, Joey, com você. Perfeito. Então tá, a gente tá batendo já 50 minutos na realidade. Pô, falamos hoje, hein? Então vamos fazer esse wrap-up do episódio, vamos fechar isso e vamos seguir a nossa quinta-feira, porque o tempo urge. A gente agradece imensamente, então, você que participou da nossa gravação, do nosso episódio aqui na live do YouTube. A gente agradece também você que está ouvindo nas plataformas agregadoras ou assistindo depois de a gente ter gravado esse episódio, essa grande conversa sobre mentalidade ágil no RH, né? O RH ágil. A gente quer te convidar também para se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente vai cada vez mais estar presente por aqui. Segue a gente no Instagram, @cchubbrasil, e se conecta com a gente no LinkedIn, @cchub. Então, novamente, muito obrigado pela companhia, pelo papo, e a gente se vê daqui 15 dias? 15 dias. Daqui 15 dias. Então, até mais, galera. Até mais, Até gente. mais. Obrigada pela companhia.